MF Talks, o podcast. Em direto dos estúdios RHP está convocada a Conferência de Líderes. Este episódio é patrocinado por Pharma Planet. Pharma Planet. Somos uma empresa especializada na prestação de serviços de promoção de marcas nos diferentes canais de outsourcing e de recrutamento e seleção, que atua na área da saúde e na indústria farmacêutica. Pharma Planet. Potenciamos empresas com o talento das pessoas. Olá, como estão? Olá. Tudo Bom bem? dia, muito bem, tudo bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não é? É verdade. Nunca sabemos exatamente em que Exato. fuso horário é que gravamos. Bem-vindos de volta. Obrigado. Hoje estamos aqui sozinhos, não temos convidados, mas temos um tema que me parece particularmente interessante e até por isso vamos tratá-lo aqui no conforto familiar, para vocês estarem à vontade e poderem dizer tudo o que vos aprouver. O Miguel é um especialista dessa área. Ainda bem que o Sim, diz. sim, ele já disse que está muito interessado neste tema. Muitíssimo. Bom, mas não vamos começar por aí, vamos começar pela atualidade e até porque vivemos tempos particularmente interessantes em termos de atualidade. Desde logo tivemos eleições autárquicas e temos paz no Médio Oriente. Ou não? Veremos. Ou não? Nelson, quer começar por onde? Pelo Médio Oriente ou por Oeiras? Eu voto no Norte. Começava pelas autárquicas, acho que foi o reflexo do estado dos eleitores, em quem acreditam que pode resolver os problemas deles localmente. Eu acho que comparar as autárquicas com outro panorama não é. Eu acho que não é correto, é incorreto. Portanto, eu acho que Mas as toda a gente vitórias. tentou fazê-lo. Toda a gente tentou. Acho que a vitória do PSD é clara. Acho que de facto não há uma derrota tão grande do PS como houve nas legislativas, e isso tem a ver com o facto de serem autárquicas, não serem legislativas. Acho também que a questão a grande derrota do Chega, eu acho que não, são autárquicas, portanto, ou seja, é um país que se está a construir. A vitória em 3 câmaras permite-lhes entrar no poder autárquico, mas de facto nós percebemos que os quadros do Chega ainda não são suficientes para alimentar a máquina autárquica. Agora veja que há uma derrota grande ali, quer na extrema esquerda, salvo em Lisboa, provavelmente com o candidato da CDU, e claramente na iniciativa liberal, que não se conseguiu afirmar nas eleições autárquicas. Portanto, eu diria que há um grande vencedor e há 2 que são derrotados, mas que não são muito derrotados. Pois há os grandes derrotados, que são estes partidos mais pequenos. Eu pensava que a iniciativa liberal ia subir, mas até em Braga ficou em 4º lugar, portanto não conseguiu melhor com 4º lugar. Portanto, fico muito satisfeito de algumas câmaras. Acho que a perda de Viseu, Bragança, Coimbra do PSD para o PS foi um marco negativo, como foi ganhar o Porto para o PSD, foi uma surpresa grande, e Faro para uma surpresa grande. Portanto, para Faro penso que foi até o PS. Foi o PS, Portanto, foi não ter ganho o Chega, que toda a gente dizia que era ali que ia ganhar, não ganhou em Sintra. Faz Portanto, ou seja, uma câmara no Algarve. houve uma câmara no Algarve, penso que ela foi Albufeira, né? Ou Faz a Albufeira no Algarve, qualquer coisa. faz uma câmara na Madeira e o fenómeno do O entroncamento. entroncamento, mas onde eu acho que já era de esperar. Então, Não, Montijo não ganhou, portanto. Agora, vê-se claramente que onde temos bons políticos, bons líderes, como é o caso de Oeiras, como é o caso de Setúbal, apesar de poder gostar mais ou menos de quem ganhou as eleições. Portanto, onde temos bons políticos, bons líderes, pessoas que eu acho que ocupam o espaço, porque eu continuo a achar que temos uma extrema esquerda e temos uma direita populista. Porque a extrema esquerda é ideológica, a direita é de oportunidade. Portanto, onde o PSD e o PS, independentemente de quem é melhor ou quem é pior, conseguiu resolver os problemas das pessoas, ou os independentes, aqui incluindo neste grupo, não há espaço para mais nenhum partido. O que faz sentido. Porquê? Porque o decisor está ali perto, conhece os problemas. Onde não conseguiu, veja-se Loures. E não é particularmente o meu partido. Portanto, ou seja, Loures ganha o PS com maioria absoluta, num conselho onde foi criticado pelo próprio partido. Porquê? Porque tendencialmente resolveu os problemas, quer da classe média, quer dos jovens, e eu acho que isso marcou. Portanto, as autárquicas, eu acho que têm esse pormenor que não é comparável com mais nada. Agora, eu gostei dos resultados, portanto. Uhum.
Miguel, acha que a grande vitória de José Luís Carneiro é Lisboa? José Luís Carneiro. Bah, digamos que agora toda a gente diz isso, né? Que autárquicas e autárquicas, mas os autárquicas e autárquicas, porque mesmo em alturas em que quer o PSD, quer o PS estavam mal nacionalmente, depois nos autárquicas tinham resultados às vezes superiores àquilo que era a expectativa. Quem analisa, ou quem tem um bocadinho mais de tempo de vida política, percebia que era isto que ia acontecer. Ou seja, quer os pequenos partidos, os partidos mais recentes, não têm tempo suficiente ainda no panorama para ter uma estrutura local que seja, em termos autárquicos, não é nacionais, que seja fidedigna e credível para as pessoas desses locais, não é? E especialmente, quer a Iniciativa Liberal, quer o Chega, as pessoas que pertencem ou que se identificam nessas zonas com esses partidos, vêm de outros partidos. Mas E, portanto, ao curiosamente, virem de outros partidos, geralmente é mais difícil, esta é a minha opinião, é mais difícil naquela aldeia que eu sempre vi aquele a defender o PSD e agora aparece-me no Chega, a defender o CDS ou o PSD e agora aparece na Iniciativa Liberal, dá um bocado de sensação de oportunismo e de tentar sobressair. As pessoas nas autárquicas votam pouco ideologicamente, tirando provavelmente Lisboa, porque Lisboa tornou ideológica até a Flotilha, a estúpida Flotilha entrou na campanha de Lisboa, que é um erro na minha opinião, da Alexandre Leitão. Não devia ter deixado isso, devia afastado e dizer, não, isto é Lisboa que eu estou agora a tratar, mas não. Portanto, há muito pouca ideologia, mesmo quando era no PC, no Alentejo, não era tão ideológico quando era votado nas legislativas. Aquilo era mais as pessoas que resolviam, que davam emprego, no fim de contas, foram tantos que davam emprego e, portanto, as autarquias davam emprego àquela gente toda. E hoje nós temos uma alteração demográfica importante, mesmo nessas zonas em que já não é necessário um emprego camarário tanto como era no passado e, portanto, essas ligações quebram-se e tornam-se menos evidentes. É lógico que nas legislativas é perfeitamente ideológico e, portanto, aí é onde nós vemos, por exemplo, o Chega, porque o Chega, nós temos a tendência a dizer que o Chega é o partido de onde se revêem as pessoas que estão contra e que refilam e que não estão contentes. O que parece dizer isto é que as pessoas confiam no Chega para refilar, mas não para governar. Quando é para governar são capazes, espera aí que não é isto que eu quero que eles sejam, não é esta prática. Mas vamos ver se isto no futuro continua assim. Deixa-me só colocar-lhe aqui uma questão, pegando no que dizia há pouco. E usando precisamente o exemplo do Chega. O Miguel dizia que as pessoas levam a mal quase estas mudanças, mas curiosamente o Chega ganha a Albufeira com um ex-PSD, com um ex-estrela do PSD e perde todas as câmaras onde candidatou as pessoas que as pessoas conhecem, Rita Matias, Pedro Frazão, Pedro Pinto. Porque o que eu acho que aí a estrela é mesmo do PSD era a quem eles queriam votar. É mesmo um partido de um homem só? É um partido de um homem só, nós já reparamos nisso. Porquê? Porque as envolvências como Pedro Pinto, Rita Matias e o Pedro Frazão, esse então de Oeiras, não convencem, não têm ainda carisma para convencer a população que eles sozinhos são capazes. Até porque caem um bocadinho de paraquedas nestes sítios, não é? E algumas vezes caem, mas também outros caem de paraquedas e ganham. Também acho, mas isso é uma opinião que vale o que vale, que a campanha do Chega ter sempre o Ventura ao lado do candidato em todos os cartazes, etc, é prejudicial porque não os deixa autonomizar, não os deixa ganharem a sua própria vida
que poderiam depois ser responsáveis por uma gestão, etc, etc. O Chega não tem, já há pessoas a dizerem isso, não tem um resultado tão mau como quer, ou seja, perdeu 800 mil votos, perdeu, tudo bem, mas não se deve, mas tem neste momento um número, tem 7 vezes mais vereadores do que tinha antes, o que pode permitir que em casos específicos sejam um fator de estabilização ou de desestabilização de uma autarquia. Certo. Na autarquia, porque nas juntas de freguesia, como eles já estão a dizer que bloqueiam e que não vão deixar aquela junta seja eleita, que essa ameaça já não é da maneira como eles acham que podem fazer aquilo, mas pronto, vamos ver. E claramente a instabilidade e quem provoca a instabilidade a nível nacional normalmente é penalizado, temos visto isso. A nível autárquico então é limpo, completamente limpo e arrasado. Portanto não é uma Pois é que eu acho que é o resultado de Lisboa, sabe? O resultado de Lisboa é muito de ele estava lá, posso gostar ou não, e por exemplo temos aqui uma pessoa que não gosta nada dele, mas o que é certo é que a tentativa de trazer outros fatores para dentro da cidade, as pessoas da cidade não acharam piada. Eu acho que o Moedas não ganhou, perdeu foi a Alexandra Leitão. É uma maneira de dizer. Acha Porque de facto o Moedas é o pior presidente da Câmara que Lisboa já. Não gosta mesmo nada dele. Acha que foi uma boa vitória para José Luís Carneiro, a derrota em Lisboa? Eu acho que, quer dizer, o José Luís Carneiro não indicou a Alexandra Leitão, ela é uma pedro-nunista, como dizem agora, e portanto eu já tive prazer de privar com a Alexandra Leitão. Ela não é tendencialmente uma radical no contacto com as pessoas, portanto eu acho que ela tentou fugir desse ponto, mas depois tendo o Bloco de Esquerda ao lado e o LIVRE, está a tentar passar uma mensagem que é contraditória, portanto. Depois, eu realmente não gostei da saída dela no discurso de derrota. Mostrou ali as fragilidades que eu acho que se viram em todas as campanhas, durante a campanha, durante todos os dias da campanha. Portanto, provavelmente não era a pessoa indicada para Lisboa. E eu achei que tínhamos muito melhores candidatos no Porto, mas muito bons candidatos, comparados com os de Lisboa, onde eu acho que só havia um. Achou irónico que o PCP tenha entregue a Câmara a Carlos Moedas? Quer dizer, acho que o PCP faz aquilo que entende e não Desde olha a consequências. E eu acho que o PCP, primeiro, quis mostrar que não há geringonça sem PCP, era algo que já todos antecipávamos, mas confirmou-se. E eu acho que foi coerente, porque o PCP sempre votou contra tudo o que o Moedas fez durante a sua estadia na autarquia, durante os 4 anos que esteve. Muitas das medidas aprovadas foram com o PS. E o PCP, por princípio, vota de forma coerente e votou. Portanto, decidiu não se aliar, e eu acho que ainda bem, não se aliar àquela frente de esquerda que foi criada pela Alexandra Leitão. Em relação ao Porto, eu acho que o Porto vota ideologicamente. É um Porto para a autarquia, é muito de independente ou de direita. E eu acho que uma pessoa por quem eu tenho uma simpatia. Já teve o Fernando Gomes, que era PS, tem, mas ou seja, vota nas pessoas. O Nuno Cardoso foi uma herança, acho eu, mais do que tudo o resto, não é? Portanto, apesar de ter algumas qualidades, mas eu acho que foi uma herança. Mas é uma cidade de direita, porque a maior parte dos votos estão concentrados da zona da Boa Vista para a frente, portanto Ramalho e tudo o resto. E se formos a ver, o Pizarro ganhou, como dizia freguesias pobres, os ricos contra os pobres, e a classe média e os ricos ganhou o Pedro Duarte. E eu não sei se o Pizarro, se não fosse um independente, o Dr. Manuel Pizarro, se não ganhava as eleições, porque eu acho que as pessoas o viam mais como um homem do Porto do que o Pedro Duarte. Gostei muito do discurso do Pedro Duarte em relação ao Dr. Pizarro, mostra que se respeitam e que pode haver governabilidade, que eu acho que vai haver no creio Porto. que são amigos. Não sei se vai haver em Lisboa, né? Portanto. Veremos. Miguel, acha que Manuel Pizarro à terceira é de vez e percebeu e não se falta a candidatar? Ou... Não faço a mínima ideia. Ou seja, eu não me teria candidatado à segunda, portanto, não. Sou eu. Não, à terceira de certeza que não, portanto, mas eu não sou político. Não. Eu acho que quando uma pessoa perde uma eleição e as outras perdeu-as bem,
É um sinal que provavelmente Esta não é foi tão bom muito como. próxima. Sim, está bem, esta foi muito próxima, mas não é um sinal que não que se calhar não vale aquilo que vale, não é? Isto é um bocadinho como que eu acho que os portugueses têm em relação à seleção, não é? Antes do jogo somos muito bons e não somos tão bons como isso. Depois do jogo somos muito maus, sempre. Portanto, nós temos uma hipervalorização e acho que há pessoas que têm ideia, e neste caso o Pizarro acho que é assim, claramente, que dizem que vale mais do que aquilo que vale. Ele não vale aquilo que calhar julga que vale. Pronto, mas isso tem a ver com as perspectivas que as pessoas têm de si próprias e da sociedade, e se calhar as pessoas que estão ao lado dele e que lhe dizem você é tão bonito, tão giro, e depois a pessoa convence e é feia à brava, e pronto, quer dizer, há muito a fazer. Muito bem, depois tenho deste muita comentário não, estético. Dr. Pizarro, vou ser honesto, eu não É uma excelente pessoa. Sim, eu Já não é isso. Já não falo em terceiras. eu estava a falar como candidato ao Porto. Eu acho que era provavelmente, do meu ponto de vista, o melhor candidato, e não tem nada a ver com a minha ideologia, portanto, era o melhor candidato à Câmara do Porto. E que faria, penso eu, de imediato, pelo Porto, algo que o Dr. Pedro Duarte não vai conseguir, porque vai levar tempo a conhecer, eu acho eu, a Câmara, que é diferente, a Câmara, a cidade. Se ele não é do Porto, Ele é do Porto, mas não é um homem que tem. Eu fui 2 vezes à Não Sé, tem vivido o Porto. não é? Eu fui 2 vezes Sim, à pois é, Sé é e do tenho Porto. casa no Porto, portanto, e eu acho que provavelmente há muitos como eu e ele provavelmente é um deles, portanto. Veremos. Em termos de Médio Oriente, Miguel, pá, está esperançoso? não, Eu também não. eu acho que o Médio Oriente é um erro grave a partir de 1940. Um erro grave das potências europeias que na altura julgavam e dominavam o mundo perfeitamente. Coisa que já não o fazem. E é erro em cima de erro, é outros a decidirem por outros, não é? Aqui viu-se, não é? Quer dizer, são 20, mas não estão lá os palestinianos, nem estão os israelitas, mais uma vez. Isto, aquela cimeira dos 20 fez da ONU, que é também a ideia de que a ONU já não serve para nada, meus senhores. Esqueçam, a ONU não serve para nada. Não a vamos extinguir, porque se calhar era politicamente uma coisa muito estúpida, mas tiramos-lhe o poder todo e ela não serve para nada. Nem sequer está lá representada, que é uma coisa, nem sequer a ONU está representada naquela cimeira dos 20, quando está, por exemplo, a Comunidade Europeia. Poderia não estar, porque estão lá países independentes da Comunidade Europeia. E está lá também o Costa do Conselho Europeu e não sei quantos. Portanto, se não está a ONU, para mim é um sinal claro e evidente que não serve para nada. Ou que está a servir para pouco no panorama mundial. E aquilo é outra vez até vai soar muito mal dito por mim, mas é outra vez uma atitude colonialista de um grupo a tentar resolver o problema de outros que são os que lá estão. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai dar outra vez chatice, não é? Se é que pessoa 40, um bocadinho antes, em 30 e tal, não é? Com um grupo que vivia naquele sítio, bem ou mal vivia naquele sítio, os palestinianos, e outro grupo disse, está bem, mas eu já lá vivia há 10.000 anos e fui expulso de lá e quero voltar para lá. Reparem que nessa altura, pois, dizem as más línguas, ou dizem aqueles que escrevem com isso, foi posta a hipótese, em vez de Israel ser Argentina ou Angola. Quénia. E Quénia também. Pronto, há vários sítios. Aqui eles disseram, não, nós somos originários dali, queremos ir para ali, que também faz sentido, não é? Criar uma nação judaica em Angola, a pessoa ficava, mas o que é que aconteceu aqui, não é? Havia uma forte comunidade na Etiópia, por exemplo. Sim, que era mais provável, ou era mais razoável. Portanto, é isto estar a mexer algo que eu não estou nada otimista, porque acho que, ok, ganha-se 1, 2, 3, 4, 5 anos de uma maior acalmia, mas o radicalismo mútuo não é só de um lado. E eu tenho uma preferência israelita, mas mesmo tenho que reconhecer que os radicais israelitas são perigosíssimos. Como são todos radicais, mas pronto, mas esses são perigosíssimos também. Vejam que o Trump estava a discursar e os radicais começaram a falar lá no Knesset e tiveram que ser tirados. Portanto,
para eles existem eles e mais ninguém. Embora eu acho que eram judeus árabes. Esse era declarar o genocídio. Não, mas também Mas há lá os radicalistas, extrema-direita judia. agora, que estão perfeitamente desiludidos com... sim, não querem e acham coisa mais estúpida. Então, pá, aquilo é aquelas coisas que me sinto completamente incompetente para analisar, porque por mais que eu leia, e juro que me tento educar o máximo possível, eu acho que é tanto disparate que foi feito ao longo de décadas, pá, que aquilo tem provavelmente uma resolução impossível, não é? Que é daquelas coisas onde nós nos metemos, nós, a humanidade, nos metemos na história. Os judeus não estavam lá, tinham sido expulsos, não estavam lá. Pá, e nós já lá tivemos, já saíram, depois voltaram, depois saíram, não é? Portanto, nós quisemos mudar de repente a história. Os ingleses e os franceses, essencialmente, para mudar a história, dizer, a gente vai pô-los outra vez lá. Epá, a história não deixou, não é? Ou não está a deixar. E nós estamos a pagar todos, quer dizer, todos como humanidade, não é? Sim. Também me sinto um bocadinho revoltado de isto ser Benfica Sporting, por exemplo. Eu sou pró-palestiniano, eu sou pró-israelita. E quem está no meio, ou quem diz não, de um lado e do outro, é do Porto. Estão a perceber isto? É estranho, vai para níveis de irracionalidade, não quer dizer que eu seja racional, mas irracionalidade que é quase impossível de resolver aquela história, não é? É genocídio. É uma barbaridade do caraças o ataque de 7 de outubro. Portanto, é das tais coisas. São crimes de guerra, pôr a população à frente quando se está em guerra, não é? E minar e centros como hospitais e não sei o quê para ter, isso também tem crime de guerra, como que também atacar o hospital. Portanto, aquilo é tudo disparatado do princípio ao fim. Portanto, se estou otimista, não consigo estar, mas adorava que aquilo fosse uma solução, se calhar. E agora, meio a rir, meio a sério, se calhar a solução de tornar aquilo uma Riviera não era má ideia. Nossa, acha que isto é um passo para os dois Estados? E como se um deles não tem continuidade sequer porque lhe foi minada? Eu, como digo, Miguel, eu não tenho uma solução. Ou seja, eu acho que Também. foi bom. Se tivesse, Pois é, não, mas não tenho. Eu acho que não pode ser preto e branco. Ou seja, ou há Estado da Palestina ou sou contra o Estado da Palestina. Não tenho. Acho que foi bom porque devolveram finalmente os reféns, pelo menos os vivos. Isso é bom. Acho que é bom porque começaram a deixar entrar ajuda humanitária. Ótimo. É bom porque acabaram os bombardeamentos. Mas já se começa a ver o mal. E a ver como isto foi feito às 3 pancadas. O Hamas, já descobriram armazéns do Hamas cheios de comida, quando a população passava fome. Já começaram a haver fuzilamentos, já há guerras entre o Hamas e os grupos locais porque querem a vendetta de que andaram a colaborar com os israelitas. Portanto, ou seja, por outro lado, provavelmente, se calhar, pensa-se se cá Israel estar lá e não ter feito aquele genocídio não era mau. o próprio acordo prevê que o Hamas seja a polícia Pois, do território. ou seja, Alguém tem que ser, não é? eu, como diz o Miguel, eu acho que os radicais estão dos dois lados. Mas eu acho que o Estado da Palestina, para quem concorda com ele, não se pode tornar a nação islâmica. E a nação islâmica, que é o que o Hamas preconiza, não é só os judeus, é os infiéis. Os infiéis somos nós, os católicos e todos os outros. Portanto, se nós vamos deixar radicalizar, Tínhamos que falar do Afeganistão, não é? Que deixámos. pois, ou seja, vamos radicalizar, portanto, eu acho que é uma solução. Só foi bom no imediato, é praticamente, na prática é bom. Agora vamos ver como é que às 3 pancadas nós conseguimos. Isto, na minha opinião, só tem uma coisa organizar isto. positiva. Eu não sou um homem de teoria das conspirações, mas sempre achei que desde o princípio que a guerra da Ucrânia, que era esta história do 7 de outubro foi feito de propósito para criar uma pressão sobre os Estados Unidos e sobre os Estados ocidentais para que outro interesse, Uma terceira força pudesse ocupar Taiwan. Okay? Quando tudo estava em confusão, não pode defender 3 sítios ao mesmo tempo. o que não está a acontecer. Não, E podia, pronto, não aconteceu, não correu tão bem como isso.
ou poderá ter corrido. Sempre foi, eu sei que é teoria da conspiração, mas sempre foi a minha ideia. Aliás, nos primeiros dias dizia isso aos meus amigos, não é nada, vão ver que não, que o Irão vai se meter na confusão, que é para criar mais confusão, e depois os chineses entram e fazem Taiwan, quando já é muito complicado defender, porque já há uma dispersão muito grande. O, o, o Trump, que nós todos temos uma ideia de que só diz disparates, disse uma coisa no meio do discurso, embora o discurso seja estranho, vem para trás, vai para a frente, vai para a frente, vai para trás, vai não sei, mas diz ali uma coisa: agora que isto está resolvido, posso-me concentrar na Ucrânia. Isso provavelmente é uma das coisas positivas desta situação, desta paz, ou quer que seja, é que realmente se pode começar a ir concentrar para resolver outro problema. E esse sim que nos diz, ou que tem muito mais impacto na nossa Europa do que tem o problema no Médio Oriente. Não é? Os problemas no Médio Oriente têm eu sei que os economistas dizem que não, mas tem um impacto pequeno na economia europeia. Aquilo não influencia assim tanto, a não ser que haja coisa de petróleo e os árabes, etc, etc. Mas não é isso que aconteceu. Agora, esta da Ucrânia tem, não é? Por exemplo, nós vamos ter que todos perceber, ou estamos quase todos a perceber que vamos ter que perceber que uma parte do orçamento limitado dos europeus vai ter que ser gasto em armas e que isso vai ser retirado a outras áreas que ainda não sabemos quais, que nós hoje estávamos habituados a que houvesse dinheiro para, não é? Isso vai dar sempre confusão. Portanto, esta situação da Ucrânia que mudou definitivamente, ou de uma forma muito forte, o estado económico da Europa, foi. Portanto, tem que ser resolvida até para haver uma estabilização, saber o que é que podemos fazer. Então, sempre aqui falamos que aquilo que precisamos mais num negócio, na economia, nos segmentos, é previsibilidade. É ter a previsão do que é que podemos fazer. Portanto, eu acho que pode ser a única coisa, uma das coisas positivas desta reunião, ou desta paz, ou como quiserem, é podermos voltar a virar-nos para Para a Ucrânia. a Ucrânia. E reparem que o 7 de outubro começa, novamente teoria da conspiração, começa exatamente quando a Rússia não estava a ter bons resultados, pelo contrário, estava a ter muitos maus resultados no terreno. E foi invertido completamente a partir dessa altura. Portanto, eu acho que isto nada é por acaso. Uhum. E se estamos a resolver uma das partes, acho que bom resolvermos a outra. Só para concluir, ainda aqui ao que o Nelson estava a dizer há pouco, como é que olha para o facto de esta cimeira ter incluído do lado dos fazedores da paz, vamos chamar-lhes assim, do cessar-fogo, na verdade, a paz virá depois ou não, as maiores nações islâmicas, a Arábia Saudita, a Indonésia, Eu acho que faz sentido, que é quem patrocina na prática o Estado da Palestina, o Hamas. devíamos ter condições para colocar a paz no terreno, que são estas as... Devíamos, mas depois quando o poder é entregue, ou o poder está na rua e entregue a grupos armados que independentemente de serem financiados nomeadamente pelo Irão, e essa é parte do problema, não é? Embora já foram financiados por Israel, portanto, segundo o que dizem, não é? Não são das secretas, ou seja, por muito que haja apoio por parte dos países árabes que sejam influentes, eles próprios que não se entendem dentro do que é o Médio Oriente, eu acho que o poder vai para a rua porque o Hamas não vai querer perder poder. Portanto, enquanto não acabarem com o Hamas, aliás, eu lembro-me, estive a ver uma coisa, quando era a OLP, lembram-se que havia as guerreiras da OLP, mulheres. Basta olhar agora para Gaza. Qual é a imagem que nós temos das mulheres de Gaza? Porquê? Porque há uma islamização claramente daquilo que é o papel da mulher na sociedade islâmica de Gaza, do Hamas. Desapareceram, ou seja, foram remetidas para segundo plano, não têm papel nem nenhum relevo. Portanto, e eu acho que esse é o grande risco que corremos aqui. Pode ser que os países árabes também não deixem. Mas depois temos ali os países subversores, não é? Eles, para se preocuparem com isso, primeiro têm que conseguir comer. Mas é que as pessoas do Hamas, pelo que percebi que vinha a vir nas notícias, conseguem comer em bem. Portanto, não é uma preocupação. O governo etíope também nunca teve fome. Sim, é verdade. Ainda é? Viram esta reminiscência dos anos 80? Não é saído. Só é isto.
Muito bem. Eu não sou dessa Olha, geração. A propósito, Não dá. e já que estamos a falar nisto, porquê que acha que a dispensa em proximidade não avança? Já entrando no tema, não vamos querer entregar medicamentos em Gaza porque a ONU é flotilha e ela entrou a Ele ia entregar para aí 3 caixas, não é? para a ONU. Não são. É uma data gira a E vieram 3 caixas, levavam 3 ou Mas 4, parece. o nosso tema é este, e já agora para o enquadrar, já devíamos ter começado, muito recentemente, no congresso da ADIFA, da Associação dos Distribuidores Farmacêuticos, a nossa Ministra da Saúde trouxe para cima da mesa como uma das suas prioridades, vamos chamar-lhe assim, um tema que ainda não tinha sido discutido. Um deles era a dispensa em proximidade, efetivamente implantá-la no terreno. Ela está regulada há uma série de tempo, mas não acontece, não em forma. E ela trouxe um segundo tema, que é a reclassificação dos medicamentos, que é reclassificar os hospitalares e passá-los a ambulatório. A minha primeira pergunta era a que lhe estava a fazer, Uhum. Nelson, é: porquê que acha que esta questão da dispensa em proximidade, que está perfeitamente regulada, estão feitos os fluxos, não avança? É falta de vontade política? Claramente os utentes querem, não é? Querem não ir para os hospitais. Aparentemente, os hospitais também têm a ganhar com isso. As farmácias comunitárias, obviamente, estão preparadas e prontas e eager de o fazer, para além de uma outra série de serviços. Mas há aqui uma entropia qualquer que não permite. Eu acho que há várias, ou seja, eu acho que há muitos bloqueios práticos e regulatórios. Primeiro, temos que ajustar a lei. Nós temos criado o nosso Estatuto do Medicamento, continua a prever medicamentos de ambulatório, medicamentos hospitalares, portanto, legalmente, nem pode ser feito, portanto, tem que haver uma aprovação. Mas dela, em âmbito da dispensa não há nenhuma reclassificação. Portanto, os hospitalares continuam a ser hospitalares, são lá entregues ou seja, à farmácia comunitária. Não? Mas o objetivo é realmente o acesso. E numa fase. E o acesso, eu acho que todos nós devíamos defender facilidade de acesso por parte do doente, que não tem que ir ao hospital, não em todos os medicamentos. Essa é que tem de ser a grande limitação, porque há medicamentos que não podem ir para a farmácia de oficina. Depois eu acho que há um segundo problema, que é as responsabilidades clínicas, ou seja, fica claro, e se calhar não querendo ninguém assumir onde é que está o papel da responsabilidade clínica na administração, porque se for dentro de um ambiente hospitalar é controlado, se for fora do ambiente hospitalar é controlado na mesma, mas não temos os mecanismos de salvaguarda que nos permitam, se houver um problema de uma infusão ou de um controle de INR que seja preciso, torna-se problemático. Depois continuamos a não ter sistemas informáticos que cooperem entre hospital e farmácia, e esse é um problema prático, mas é fundamental. Depois continuamos a ter a logística, porque os medicamentos hospitalares muitas vezes precisam de logística especializada de frio, de controle de temperatura. Isso é obrigatório para todos os medicamentos, mas de frio e de algumas circunstâncias de transporte. E isso já está tudo documentado, que é a parte melhor. Só que, de facto, se já identificámos o problema, já identificámos quais seriam as soluções e que isso seria bom para os doentes, os problemas são estes, são regulamentares e são práticos. Eu acho que é falta depois de vontade política de tomar a decisão e dizer, vamos começar. Já há alguns exemplos na região centro, práticos. Há muitos exemplos, já há exemplos há imenso tempo, não é? Portanto, mas depois na prática feitos no Garcia da Horta, eu penso no que São todos José, defendem. lá Eu penso que todos 15 anos. defendem. Eu acho que depois, o Miguel certamente falará disso, o hospital sempre foi visto como o gatekeeper da inovação e do controlo do acesso à inovação. E também há por parte, provavelmente, dos hospitais, também essa questão, que é a inovação é ali que se reflete, a real inovação, a disruptiva, e esse controle também deve continuar nos hospitais, até por uma questão que se chama controle de custos. Portanto, ou seja, nós temos aqui aquilo que é regulamentar, mas que provavelmente os decretos de leis e as portarias resolvem facilmente. Há uma questão que se chama responsabilidade, que eu acho que é aquela zona que nem é preto nem é branco e, portanto, está no cinzento, mas que ninguém vai querer assumir. E depois temos todas as outras práticas, como o transporte, como a questão que vão continuar a criar aqui o obstáculo. Todos falamos do mesmo, eu penso que há quase uma década. Sabemos que é bom para o doente. Os 150 medicamentos não identificados, a lista de medicamentos não identificados poderiam ser, de facto, dispensados em proximidade, mas depois falta
um murro na mesa para a política, dizer vamos avançar. Miguel, hum, segundo, defendem todos, os hospitais estão de acordo, as farmácias comunitárias estão de acordo, a distribuição está preparada, há protocolos implementados, os doentes estão à espera apenas, mas não acontece. Isto é um drama do país? Ou há aqui uma guerra de poder? Afinal, os hospitais não querem assim tanto? Os doentes não têm força suficiente para se defenderem? Mas doentes não têm força suficiente para se defender, de certeza. Tirando áreas muito específicas, pronto. Os produtos são hospitalares ou de ambulatório. Portanto, há alguns dos hospitalares que provavelmente podiam ser reclassificados para ambulatório. E aí resolvia-se o problema rapidamente. Levantam-se outros. Já lá vamos. Depois, nesses que seriam reclassificados para ambulatório, pode-se também, porque está previsto, dizer que só podem ser prescritos por certas pessoas. Já acontece isso noutras áreas. Que é um dos medos. Ou seja, se eu passo isto para ambulatório, este produto é suficientemente complexo para não poder ser utilizado de uma forma aberta, e então eu preciso limitar a quem tem direito de prescrição ou quem tem autorização de prescrição. Portanto, essas partes eu acho que se conseguiam resolver. Mas concentramos Agora espera na aí, proximidade. espera aí, temos que chegar aí, não é? Depois, há muitos desses produtos, tudo o que é produto hospitalar tem uma contabilidade menos clara. Ou seja, tem descontos muito específicos e tem prazos de pagamento obscenos. E, portanto, se eu passar isso para o ambulatório, o prazo de pagamento ambulatório não tem nada a ver com o prazo de pagamento hospitalar. E os descontos que se conseguem nas unidades hospitalares, muitas vezes não têm nada a ver com os descontos que se conseguem na unidade de farmácia. Eu penso que esta parte económica, follow the money, é uma das mais importantes. Ou seja, eu vou aumentar de certeza o custo. Hoje no hospital eu consigo pedir descontos de X%, mas também pago 500 dias, portanto que é o desconto em cima. Se eu vou pagar nos 30 ou nos 60 dias normais da farmácia, esse desconto foi à vida. E provavelmente a pressão feita, muitas vezes eu pago antes dos 500 dias, mas dá-me um desconto adicional de X%, não acontece se for um modelo normal da farmácia. E isto gera, quem faz contas pode ter já percebido, espera lá que não é tão bom assim, e eu não tenho métodos de controle. Até porque até porque temos esquemas de comparticipação diferenciados. Mas isso consegue-se informaticamente resolver. Mesmo em relação àqueles que são hospitalares e também já estão em ambulatório. E em certos produtos, eu vou-me reportar sem dizer área terapêutica e sem dizer muita informação. Há 25 anos eu estive envolvido num processo destes. 20 mais. Em que razão as farmácias pediam, era uma pressão das farmácias para que o medicamento fosse, a área terapêutica passasse para as farmácias, os hospitais queriam manter o controle e a indústria farmacêutica queria que não fosse para as farmácias. Acha que essa é uma questão ainda hoje? Ouça até ao fim. Está bem. E a razão era simples. Nessa área particular, era sujeito a mercado negro e a exportação paralela. E mesmo indo à farmácia hospitalar, havia mercado negro. Ou seja, pessoas queriam tomar essa medicação, mas não queriam que lhes fosse prescrita por razões sociais. E, portanto, o que precisava da medicação vendia esse produto no mercado negro para receber dinheiro para, por exemplo, consumir droga. E isso era necessário manter mais ou menos controlado. Nos hospitais conseguiam fazê-lo porque iam fazendo testes e percebiam se ele estava a vender ou não estava a vender. Pronto. E, portanto, intervinham. Depois a exportação. E nós sabemos isso, bem ou mal sabemos, quando passa para o circuito da farmácia,
E lá sai muitas vezes produto que não deveria sair e sai para o outro lado. E, portanto, para sítios em que o preço é mais elevado que o nosso. E isso faz com que haja desabastecimento muitas vezes do país. E nesse caso, se houvesse desabastecimento do país, era excepcionalmente grave para a saúde pública. Portanto, repare, mas as farmácias queriam, porque eram produtos caros e, portanto, a margem era simpática. Mas havia aqui uma data, eu estou-lhe a falar 30 anos atrás, aqui havia uma data de coisas que não se percebia e havia campanhas nos jornais, porque é que não, porque é que não, porque é que não, e aquilo aguentou-se. Portanto, haverá provavelmente ainda hoje, neste sistema, casos semelhantes, não estou a dizer do mercado negro, mas, porque acho que já não há, mas casos semelhantes a estes em que é preciso manter um certo controle até por causa de saúde pública. E não sei todos em direto, por isso eu tenho aqui uma ideia muito reservada sobre esta situação. Parece-me evidente que certas áreas terapêuticas deveriam passar para o ambulatório. Não vejo o porquê não, mesmo mantendo a exclusividade de prescrição a alguma área. Mas também sei que há outras componentes terapêuticas dentro do hospitalar que são complicadas de se passar. Claro que eu estou a Nunca falar... podem passar. Pronto, claro. não pode. Tudo o que seja de administração intravenosa, ou seja, é que mais... Margem terapêutica e- estreita, pronto, isso tem que ser tudo. Tem que ser, mas não é essas que eu acho que estamos a falar. Nós estamos a falar naquelas que parecem 150 que já estão que estão identificados. identificados, podem sair. Tem-se ter cuidado também com a exportação paralela. E muitas vezes estes medicamentos não se consegue ter uma capacidade de produção, parece estúpido, mas é verdade, que se consiga acomodar isso tudo. Portanto, eu não tenho uma opinião muito formada, sou cuidadoso, parece-me óbvio que seria mais fácil, em vez do doente fazer-se de 70 a 100 km para ir a um hospital, com toda a sinceridade, fazer 150 metros para ir tomar faz-me sentido. Portanto, não consigo perceber porque é que não se faz. Percebo é que, não consigo perceber e acho que se devia fazer, mas percebo que provavelmente há aqui alguns componentes que não são visíveis, ou que não são publicitados, ou que não são descritos, que podem estar a influenciar esta não passagem. Não me pergunto mais porque não sei mais que isto, mas uma das coisas que falei antes, que é a área económica, pode ser muito importante. O custo dos tais descontos, das tais 500 dias para pagar, das tais formas de dar descontos adicionais para se pagar mais cedo, economicamente não é refletido, ou seria refletido dificilmente, se fosse para o ambulatório, se fosse distribuído através de farmácias. E, portanto, o custo de tratar esse doente aumentava, para o Estado, aumentava substancialmente. Deixa-me estar até porque para já estamos no segundo tema, passamos por cima da despesa em proximidade e estamos na reclassificação claramente. E ok, tudo bem, não tem mal nenhum, vamos pegar por aí, mas vamos pegar para a semana. Tá bem. Vamos deixar estas pessoas que ok. nos estão a ouvir descansarem, Então, estão boa noite. fartinhas, e voltamos para a semana Bom dia. para o resto. Está bem? Um abraço. Até já. Até para a semana. Queridas